Ao iniciar mais esta atividade Clareiras, eu me dirijo a todos vocês que estão nos acompanhando, sempre lembrando que Clareiras é o nosso espaço posto nas mídias sociais com a tarefa de ser aquilo que o próprio nome aponta, ou seja, ser clareiras de ideias, pensamentos, cultura e educação cristã. Isso num entorno sombrio, num entorno demasiado labiríntico, etc. E para comprovar o que estamos dizendo, comparece aqui o jovem pastor Samuel Fantasini, pastor da Igreja dos Jovens, da Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo, capital. O pastor Samuel comparece aqui porque ele reúne os ideais, reúne os méritos, os qualificativos pelos quais Clareiras batalha. O pastor Samuel é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e atualmente faz o curso MBA em liderança. Mas eu, conhecendo o pastor Samuel como conheço, afirmo que trata-se de uma grande alma, um grande intelecto, pesquisador, apaixonado pelo conhecimento e pela verdade da palavra de Deus. Então, eu, em resumo, diria que é um pesquisador nato e cujo potencial só há de mostrar cada vez mais e brilhar cada vez mais. Querido Nilberto, é uma honra para mim estar aqui, poder contribuir com alguma coisa nesta conversa tão produtiva, tão fértil. Eu agradeço o convite e espero poder contribuir com algo para a nossa conversa. Pastor, inicialmente eu gostaria de fazer uma pergunta de cunho mais pessoal. Todos os homens e as mulheres que são abençoadas por Deus, eu diria que quando Deus quer abençoar a gente, ele arruma alguém, uma pessoa, e põe no nosso caminho. Então, a gente tem aquele grande, marcante, determinante encontro que torna a nossa vida uma outra coisa, melhor, mais superior, mais sublime, e a gente toma um rumo e um caminho diferente. Eu e meu irmão Manuel tivemos a bênção de Deus de ter um pastor, João Falcão Sobrinho, no caso, nosso caminho, e foi o nosso pai espiritual e a nossa vida mudou. No seu caso, tem alguma experiência nesse sentido, pastor? Com certeza, Nilberto, mas eu não consigo citar apenas uma. Me sinto um traidor se eu não citar algumas mais. Primeiramente, na minha vida espiritual, pessoas da minha família marcaram a minha história, especialmente na vida com Jesus Cristo, os meus avós, dadas as circunstâncias familiares que nós passamos. Ver a fé e a alegria em Jesus Cristo dos meus avós foi algo que sempre marcou demais a minha trajetória e que me ajudou a buscar o evangelho com mais intensidade. Agora, na caminhada um pouco mais de estudo bíblico, um grande amigo meu chamado Daniel Queiroz de Moraes foi alguém que sempre me incentivou e que sempre me encantou. Uma grande inspiração na minha jornada. Aos 15 anos eu conheci alguém que antes dos 30 já tinha lido a Bíblia mais de 50 vezes. E isso foi algo que eu falei, puxa vida, eu preciso ler mais a Bíblia, né? Então comecei a estudar a Bíblia, como a gente estava conversando, né? Comecei a ler muito a literatura cristã, só que um pouco desordenado, né? Eu com 15 anos comecei a ler Trindade de Santo Agostinho, não entendi muita coisa, depois comecei a estudar um pouco melhor. E quando, aos 18 anos, estava cursando música, né? Faculdade de Canto Lírico na Unesp, aqui em São Paulo, e recebi o chamado pastoral num acampamento de jovens, tive a certeza depois de 1 ano e meio meditando, orando, jejuando para saber se aquilo de fato era de Deus para minha vida, então decidi ingressar no curso de teologia, né?
Então, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, conheci o pastor Luiz Saião, que foi alguém que também, aí nesse ponto da academia, no ponto da pesquisa, foi a pessoa que mais me impactou. Eu lembro-me de uma aula dele sobre as alianças do Antigo Testamento e a capacidade que ele tem, né, de citar o texto original e de conhecer o texto original, hebraico, grego, além de outras faculdades, né, disciplinas, pensando aqui em filosofia, em história, em cultura, e aquilo me fascinou num tanto que eu mudei completamente o meu propósito acadêmico-teológico, fui para a área de Antigo Testamento, fiz o meu TCC em exegese do Antigo Testamento e hoje sou alguém apaixonado pela literatura cristã, pela pesquisa acadêmica. Então, assim, eu amo teologia em todas as suas áreas, né? Hoje eu sou fascinado em teologia na área prática, na área pastoral, na área da missão e especialmente na área acadêmica também. Então, voltando o nosso olhar, então, para a sua lide com jovens, Sim. eu proponho a gente se concentrar um pouco agora na problemática ou na solução, né, em relação aos jovens. Nós sabemos que o jovem, a fase da juventude, é maravilhosa, enfim, de decisões, de projetos, de definições, vamos dizer, de aberturas para as alternativas. Eu queria fazer uma pergunta relacionada com a questão das potencialidades, inclusive dessas energias, não é? Das forças que são próprias do indivíduo jovem. E essas forças, essas energias fortíssimas, às vezes, são uma voragem, né? Ou seja, uma força, um poder para conduzir o jovem para caminhos, às vezes, perigosos, ser tragados pelas forças que estão nele mesmo, né? Então, eu queria dizer o seguinte, sobre a sublimação positiva, quer dizer, essas forças serem desviadas ou canalizadas para projetos afirmativos, construtivos, edificantes para ele, para a comunidade, projetos e, vamos dizer, ligados mesmo ao outro também, quer dizer, projetos que unam esse jovem a algo maior, né? a um grupo construtivo, positivo, de tal modo que ambos se encontrem, não é? Nessa sublimação positiva, ou seja, algo que o construa, porque ele é chamado a se configurar-se, buscar-se, ganhar forma, não é? De um ser humano, né? Humanizar-se através da sublimação, senão é um animal, digamos. Então, Nilberto, de fato, conforme o irmão foi colocando algumas coisas aqui, muitas coisas vieram à minha cabeça. Eu vou tentar organizá-las aqui, né? De fato, a gente tem na juventude uma força, um engajamento que, às vezes, podemos até pensar numa utopia, né? E com essa extensão da adolescência que a gente tem vivido cada vez mais, né? A gente vê cada vez mais pessoas de 30 anos ainda com uma certa atitude, comportamento e mentalidade um tanto quanto adolescente, digamos assim. Essa utopia, essa força, esse sonho, essa imaginação, que não são ruins em si mesmos, pelo menos na minha percepção, não penso que sejam ruins, mas eles têm se cada vez mais se intensificado. Então, os jovens muitas vezes encontram em causas a sua força motriz, a sua grande motivação de existência e de trabalho, né, em algumas causas. É o que se costumava dizer, né? Antigamente as pessoas eram mais fiéis a instituições, depois passaram a ser mais fiéis a personalidades e hoje são mais fiéis a causas, né? Especialmente o jovem nesse sentido. Então, não entendo que nós, como igreja e quando a gente pensa na educação dos nossos jovens, a gente deva tentar minar essa força e esse sonho e essa imaginação. Eu mesmo sou alguém muito otimista às vezes, mas que compreendo também, e aí seguindo um pouco mais uma escola de filosofia um tanto quanto ceticista, que essas utopias, quando a gente pensa neste mundo aqui, elas não vão encontrar concretização, digamos assim. Então,
é o que acaba acontecendo. Muitos jovens acabam se frustrando, né? Sejam utopias ideológicas, políticas e às vezes até religiosas. Eu penso que a igreja não deve tentar colocar na cabeça do jovem hoje que ele consegue mudar o mundo. Ele não vai fazer isso. Por mais que algumas igrejas tentem trazer sentido para a vida do jovem dessa maneira. Não, você vai mudar o mundo, você vai ser até em questão da missão, por exemplo, etc. Ou em relação à nossa entrada dentro do pensamento público, do debate público, dentro da escrita, literatura, seja qual for a área. Não penso que a gente é chamado para mudar o mundo, porque eu entendo que essa mudança do mundo só ocorre com a volta de Jesus, de fato. A gente é chamado para ser luz enquanto o mundo está caindo. A gente é chamado para ser sal da terra e luz do mundo enquanto o mundo está em declínio. E eu não tenho essa esperança no mundo. Eu tenho a esperança no mundo como o lugar onde eu exerço a esperança, mas não como o objeto da minha esperança, nesse ponto. Então, a gente precisa, de fato, aprender a canalizar essa força, essa energia do jovem, creio nisso, mas sem enganá-lo. Então, é entender que ele pode encontrar sentido de existência, sentido de vida, que o jovem ele pode encontrar um sentido para o seu propósito de vida, né, para sua causa, para sua missão, etc., na presença de Deus e na missão do Evangelho. Não porque de fato isso vai ter um resultado macro, porque não tem, de fato. O próprio Jesus, eu não vejo ele tentando mudar o macro, eu vejo ele mudando indivíduos, né? Jesus tinha o poder de curar todos os enfermos da época de Israel no primeiro século, né? Mas ele cura indivíduos porque ele está em busca de transformação de indivíduos. Então, sim, não estou dizendo que a gente não tem que buscar soluções macros, soluções, propósitos maiores para a política, e, enfim, não estou dizendo isso, só estou dizendo que a gente não pode colocar nossa esperança nessas coisas. Aqui, e aí eu quero concluir essa pergunta, me lembrando de Abacuque, por exemplo. Né? Abacuque é alguém no Antigo Testamento que está totalmente desesperançoso com a situação de Israel, ali na invasão palestina, né? Na invasão babilônica, perdão. E alguém que questiona Deus, falando, Senhor, o que está acontecendo? Né? Como é que o Senhor está deixando a Babilônia entrar aqui? Como é que o Senhor está permitindo? O Senhor não é o Deus que prometeu, que ia manter a gente, que não ia abandonar a gente, etc. E aí Deus dá uma resposta, Abacuque questiona, Deus dá uma segunda resposta, Abacuque questiona de novo. E depois que ele vê a Babilônia entrando, ele fala, de fato, o negócio é o seguinte, eu só encontro sentido da minha vida na presença de Deus. Porque ele vai falar assim, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Então, é ensinar por meio da educação, por meio do discipulado ao jovem, ensinar o jovem que a presença de Deus e a missão que Deus nos dá é o sentido, ainda que a gente não veja resultado, né? Então, eu creio que, praticamente, a gente deva, sim, investir na educação cristã, investir no discipulado pessoal, né? Investir nesse pastoreio, nesse cuidado, etc. Porque, assim, tem uma pesquisa da Pew Research Center que diz que 40% dos jovens abandonam as igrejas porque não encontram respostas para os seus questionamentos, né? Então, primeiro falta preparação melhor, eu acredito, dos pastores. Eu acho que a gente ainda no Brasil é mal preparado, para responder essas questões, para trazer esse diálogo. A gente não abre espaço para diálogo para os nossos jovens ainda, para nossas igrejas no modo geral. A gente tem medo do diálogo, a gente tem medo do questionamento e a gente não deve ter esse medo. E por fim, a gente precisa promover um espaço para o discipulado individual onde essas perguntas possam ser colocadas na mesa de fato. Pastor, o jovem chega na igreja e quando ele atinge assim, a juventude, ele vem como o Hamlet, lembra do... O Hamlet, ele vem achando que o mundo está fora dos eixos e ele veio com a solução está nele. E, evidentemente, essa é uma lógica quase universal do jovem. Ou seja, a igreja, o irmão acha que a igreja evangélica, no geral, e a igreja, especificamente a Igreja Batista da Liberdade, acaba favorecendo a esse jovem com essa mente hamletiana e também de dúvida, de questionamento, porque o Hamlet é aquele que era praticamente paralisado nas suas ações porque refletia, porque o mundo, a realidade e o poder, as estruturas estavam em cima dele de tal
com tal força que praticamente o impedia de agir. Evidentemente, as igrejas evangélicas hoje não é o palácio de Elsinore, lá do Hamlet, mas os ambientes são determinantes, podem ser fecundos, altamente positivos ou desfavoráveis ao jovem agir, ao jovem ser, ao jovem buscar encontrar-se, encontrar os caminhos. Mas, em síntese, é essa. A igreja, pelo que eu ouvi da sua resposta, a igreja não está boa, não está bem em termos de preparar esse jovem, de estar sendo o ambiente adequado para esse jovem crescer. Mano, Humberto, eu penso que, de fato, quando a gente pensa de um modo um pouco mais generalizado, né? O que é difícil no ambiente evangélico a gente conseguir pensar de um modo generalizado, porque no ambiente evangélico a gente tem uma... Coxa de retalhos. Exatamente. Uma coxa de retalhos, né? É. São muitas vertentes, são muitas igrejas de tradições completamente distintas, né? Então é um pouco difícil a gente fazer uma análise generalizada do movimento evangélico ou até do movimento cristão como um todo. Agora, da minha convivência, né, daquilo que eu vi na prática, né, eu acredito que, de fato, a gente tem falhado um pouco, de um modo geral, a começar, como eu tinha dito na pergunta anterior, na preparação dos nossos pastores e professores. Eu acho que começa aí, né? A gente ainda não tem uma preparação suficiente para atender os questionamentos das novas gerações hoje, né? Como eu disse, e como eu vi isso na prática, eu acredito que hoje os nossos seminários, num modo geral, eles estão preocupados tão somente em preparar pastores. Mas hoje o pastor, e o professor de escola bíblica, enfim, o discipulador em geral, ele não responde somente às questões do Novo Testamento, às questões que aquele povo estava precisando no tempo de Jesus. Ele é obrigado a responder outras questões também. Então a gente não tem, eu acho que ainda, o preparo ideal. A gente não tem o diálogo que poderíamos ter dentro dos seminários teológicos. Não temos isso. Seminários teológicos ainda são muito confessionais, e não que isso seja um problema, tá? Eu acho que tem que ser confessional, acho que a gente tem que defender a nossa tradição, não tem problema com isso. Entretanto, as perguntas que poderiam ser feitas dentro do seminário estão fazendo na prática pastoral, com pastores que não foram bem preparados no seminário para responder essas perguntas. E eles são pegos de surpresa com essas perguntas muitas vezes, né? Então, eu acho que falta esse primeiro aspecto da preparação acadêmica dos nossos pastores. Eu sinto que eu tive professores fenomenais, né? Eu falo aqui de Marcos de Almeida, Jonas Machado, Pedro Evaristo, o próprio Luiz Saião, que foram professores fenomenais. Mas a estrutura como um todo nos seminários, acho que ela peca nesse ponto. Isso é um primeiro ponto, né? Segundo ponto, que eu acho que falta que o mesmo espaço de diálogo que falta no seminário, falta um pouco na igreja. Eu não acho que é pra gente ficar tratando de qualquer coisa no púlpito. Eu acho que o púlpito não é para isso. Mas eu acho que em outros momentos, em outras circunstâncias, em pequenos grupos, em outros momentos, no sábado à tarde, eu acho que a gente precisa sim ter um espaço maior para o diálogo, né? Eu tenho tentado fazer isso com os nossos jovens na Liber, como a gente carinhosamente chama a Igreja Batista da Liberdade aqui em São Paulo, nas nossas próprias EBDs. As nossas EBDs têm sido um momento que a gente tenta abrir de fato para qualquer tipo de pergunta. É claro que isso é algo novo, que o jovem fica um pouco ainda pressionado, não consegue se abrir tanto, mas a gente tem tentado forçá-los mesmo. Olha, vocês leram esse texto? Quais dúvidas vêm no seu coração sobre esse texto? Tá? E pode falar o que quiser, pode perguntar o que quiser, porque a gente ainda tem essa ideia evangélica de que questionar a Deus é um pecado. E não é o que eu vejo nos Salmos. Porque quando eu leio os Salmos, o que eu mais vejo nos Salmos... A pergunta que mais aparece nos Salmos é a pergunta até quando? E a segunda pergunta que mais aparece nos Salmos é a pergunta por quê? Então, o problema da gente questionar a Deus é a gente questionar Deus pro nosso coração, com as mãos fechadas. Outra coisa é a gente questionar a Deus com as mãos abertas.
né? É como Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, o questionamento do salmista é um questionamento de, Senhor, quero entender como é que funciona isso aqui. Outra coisa é a gente questionar com rebeldia, com ódio contra Deus e questionar Deus para o nosso próprio coração. Aí, de fato, não dá certo. Agora, a gente tem que favorecer, a gente tem que abrir esse espaço dentro das nossas igrejas, eu acredito, para esse diálogo onde eles têm a liberdade de perguntar os questionamentos deles. Seja na parte mais pública, na parte maior com todos, seja no... E aí entra o discipulado individual. Porque, assim, a educação cristã ela é fundamental, as EBD são fundamentais, os cultos são fundamentais, os pequenos grupos são fundamentais, os espaços de debate são fundamentais. Só que todas estas ferramentas, acredito eu, precisam ser instrumentos, precisam ser ferramentas para a gente favorecer o discipulado conforme Jesus nos ensinou. E aí entra um ponto que eu sempre falo, que eu sinto no meu coração, que a gente faz tudo isso para tentar suprir a carência do discipulado que a gente não faz de acordo com o que a Bíblia manda a gente fazer. Que é como Jesus fez com seus discípulos. Que é a coisa mais individualizada, é em grupo às vezes, mas essa coisa de caminhar junto não é simplesmente eu prego para você hoje, depois eu esqueço de você durante a semana. Faça isso que eu tô falando durante a semana que vai dar certo a sua vida. Não. Como que Jesus discipulava? Caminhando junto. Marcos 9 vai dizer isso. Que Jesus chamou os 12 para estarem com ele. Discipulado é presença. Discipulado é a vida de Jesus. É o que de Jesus você prova sendo compartilhado por outro. Na pregação, eu ouvi esse exemplo do Douglas Gonçalves. A pregação é como se você pegasse uma mangueira e tentasse encher diversas garrafas de longe, sabe? Agora, o discipulado é você pegar uma garrafa e uma mangueira. E você enfia ali a mangueira dentro da garrafa e aí você enche com muito mais propriedade. Então, falta pra gente ainda uma cultura bíblica do discipulado bíblico de como ele é de fato. E é trabalhoso, dá muito trabalho, mas é muito mais frutífero. A pregação de Jesus não é como o Luiz Saião diz, não é uma pregação que se pulveriza entre as multidões. É uma pregação focada em uma pessoa. E aí, esse discipulado individual, esse acompanhamento individual, esse acompanhamento mais próximo, ou de um pequeno grupo, sabe? Essa coisa de andar junto mesmo, de estar a semana conversando, dialogando. É ali onde a gente tem um melhor espaço para a abertura de questões mais íntimas e mais profundas do coração de alguém, que ela não vai abrir desse jeito numa palestra pública com todo mundo ouvindo ela, né? Então, eu acho que essas três coisas, a formação dos nossos professores, não temos nas nossas igrejas boa formação, o espaço para o diálogo não temos ainda, e não temos uma cultura de discipulado bíblico como deveria ser. Então, se a igreja está bem ou não nesse ponto, eu acho que nesses três pilares, a gente tem muito ainda o que melhorar e o que aprender. A imagem que a gente faz dos jovens jamais é de uma pessoa, assim, um tanto quanto inerte, inativa, né? Mas ao contrário disso, a gente geralmente vê na dinâmica, a dinamicidade, o movimento e a ação dos jovens, né? Mas acontece o seguinte, necessariamente por causa do contexto, do contexto não só da igreja, mas o contexto muito maior da sociedade como um todo, com o momento, os tempos em que vivemos, que ele está inserido, o jovem está inserido, esse jovem necessariamente é paciente também, no sentido de receber uma carga extraordinária de mensagens, de narrativas, e não diria cobranças, mas de certos imperativos externos. Então o jovem acaba, às vezes, sem o ferramental, sem o kit de ferramenta em termos de conhecimentos e de preparo para fazer face a essa complexidade que é a realidade agindo sobre ele e o tornando uma espécie de, vamos dizer, de paciente, né? Ele ainda acaba não sendo o sujeito e ali compromete a formação dele, até às vezes até para sempre. O que eu quero dizer assim, vende muito uma realidade falseada, uma realidade trabalhada, vende muitas fantasias. Eu tenho a impressão que nós vivemos uma época
em que a realidade é altamente manipulada através de vários tipos de discursos de pessoas aproveitadoras em todos os espaços da sociedade, inclusive de igrejas, de modo que embaralham as cartas e os caminhos das pessoas e principalmente dos jovens. O jovem, então, se desmancharam certos sentidos, né, de valores e tal. Então, a igreja, a resposta já está embutida, em grande parte, aí, que ouvimos, mas a igreja deveria ser um espaço muito mais rico e significativo para mostrar essa realidade que o profeta citado há pouco, né, Abacuque, o que o Abacuque constata já no tempo dele, né? Não tem, às vezes, ali, não, a realidade não está boa, a realidade precisa ser alterada. Ou seja, a igreja não é um espaço que deveria vender uma realidade mais real, ou seja, inclusive supondo aí o Gólgota, a cruz também. Eu tenho a impressão de que é uma civilização nossa altamente manipuladora e vendedora, através de conselheiros de vários tipos, vendendo realidade falseada, e os jovens às vezes embarcam. Não sei se. De fato, irmão. Ah, eu já ouvi uma vez, é a melhor leitura que nós temos da realidade. A realidade, ela é inquestionável. A realidade, ela tá aí, não tem como você questioná-la, né? Pessoas morrem, pessoas sofrem, pessoas É. vivem. Isso é a realidade, né? Isso, ninguém vai questionar esse fato, né? Porque isso é empiricamente visto, né? Agora, a questão é como a gente lê isso, né? A questão é como a gente interpreta isso. É o óculos que a gente põe para enxergar isso, né? E creio eu que a Bíblia é a melhor, mais saudável, mais profunda, mais correta, mais complexa e simples ao mesmo tempo leitura que nós temos da realidade. Então, tá, o que significa que pessoas morrem? A Bíblia vai dar uma resposta para isso. Vai dizer que pessoas morrem porque o pecado entrou no mundo em Gênesis 3. Mas também a Bíblia dá uma resposta para isso. Pessoas morrem, entretanto, aqueles que se confiam a Jesus Cristo serão ressuscitados. Então a morte ela é vencida nesse ponto. E já foi vencida por Jesus Cristo na ressurreição. Então, nesse sentido, entendo que a Bíblia de fato é a melhor leitura que a gente tem da realidade. E a gente precisa mostrar isso para os nossos jovens. A gente precisa mostrar que o mundo oferece milhares de narrativas interpretativas da realidade. São diversas interpretações, né? Cada uma das ideologias, políticas ou não, elas tentam trazer um tipo de leitura da realidade. E todas elas tendem a ser utópicas, como a gente volta nesse ponto. Uma leitura utópica no sentido de que, a partir da leitura que você tem, você desenvolve uma solução. E a partir da solução, você acha que você consegue mudar o universo a partir dessa solução. E aí que entra o problema dessa complexidade. Eu acredito que a gente precisa, de fato, voltando nesse ponto, promover esse espaço onde, apesar dos questionamentos serem levantados, a gente não vai deixar os questionamentos voando por aí sem buscar uma resposta bíblica. E não é que eu acredito que a Bíblia tem respostas específicas para cada uma das nossas perguntas. A Bíblia não vai responder para você por que a gente pega ônibus. A Bíblia não está preocupada com isso. Agora, o princípio bíblico que a própria princípio bíblico que a Bíblia apresenta, né? Que a palavra de Deus apresenta pra gente, de leitura da realidade, nos faz viver, pegando o ônibus ou não, de uma forma que glorifica a Deus e que faz a gente encontrar sentido na presença de Deus, certo? Então, nesse sentido, a gente precisa de mais conhecimento bíblico, só que de um conhecimento bíblico que aí eu vou ser um pouco, assim, não sei se vai ser polêmico, acho que isso não é tão polêmico assim, para alguns talvez seja, que tenta trazer um aspecto a mais daquilo que, por exemplo, a nossa tradição, até mesmo batista, vai dizer, né? A Bíblia é a única regra, manual de fé e prática. De fato é, mas eu acho que não é só isso. A Bíblia eu acho que é uma referência de fé e prática, mais do que uma regra de fé e prática.
Não é simplesmente uma legislação na qual você tem que seguir para se dar bem. A Bíblia não promete isso, necessariamente. Eu acredito que a Bíblia é uma referência, citando aqui novamente Saião, ela é o registro do toque da eternidade na finitude humana, né, que mostra uma referência de sentido de vida e de existência, que responde o vazio que há no nosso coração e que faz a gente viver na realidade complexa, como a gente vive de um modo um pouco mais saudável. Então a gente volta de fato nesse ponto. Eu acho que falta esse espaço para a gente compreender a Bíblia, especialmente nesse quesito, no quesito de ser a melhor leitura da realidade que nós temos. O mundo é um caos. Não tem como a gente tentar pintar isso de outro modo. Entende? O mundo não é as mil maravilhas. Claro, ele foi criado bom e a gente vê resquícios da bondade de Deus ainda no mundo, por meio da natureza, por meio de ações de bondade de outros seres humanos, ou até mesmo nossas. A gente vê esses resquícios da imagem de Deus, da glória da presença de Deus, como por exemplo o Salmo 104, né? O Salmo 104 é maravilhoso, que ele começa a ver ainda essa bondade de Deus ainda, essa providência de Deus ainda governando, ainda de algum modo estando presente no mundo. Agora, a Bíblia enfatiza muito mais o aspecto de que o pecado reina neste mundo e com ele a morte, Romanos capítulo 5. Então, a gente não pode pintar essa realidade como fofinha, né? O mundo, como o nosso pecado, matou o autor da vida. Matou o criador do universo. A gente matou o nosso próprio criador com os nossos pecados. Então, e o mundo continuará assim até que o pecado seja banido da presença desse mundo, por meio da ressurreição. Então, nesse ponto, de fato, um grande problema, talvez, é que a gente, por um lado, tenta pintar o evangelho para os jovens e para os seguidores como muito positivista, não no sentido sociológico, mas no sentido de, né, é muito legal, é muito bom, etc., com um prazer superficial que não mostra o sofrimento que a gente tem que viver em prol do evangelho, porque o mundo já não traz sofrimento. E aí, desculpa me alongar, mas é que esse assunto é um assunto muito caro para mim e para o meu coração, que de fato é essa pregação realista do evangelho, né? O irmão citou esse evangelho sem cruz, né? Essa igreja sem Gólgota, né? E quem fala muito isso é o Bonhoeffer no seu livro, né, O Discipulado, sobre essa graça barata que nós vendemos, que é uma graça sem discipulado. Uma vez um professor meu, na aula de grego, na aula de teologia do Novo Testamento, quando a gente estava tendo uma aula sobre Marcos, lá em Marcos capítulo 1, ele citou uma coisa interessante, né, que o evangelho traduzido como boas novas, né? Só que antes do evangelho ser boa nova, ele é uma má nova. Má nova. Por quê? Porque Jesus começa pregando o evangelho lá em Marcos capítulo 1, dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o evangelho em primeiro lugar é uma má nova porque é a necessidade de você reconhecer que você está doente. Reconhecer que o mundo não é as mil maravilhas que você talvez pense que é. Então, se você já pensa que o mundo não é as mil maravilhas, você já tem um passo. O segundo passo é você reconhecer que você é responsável pelo mundo não ser as mil maravilhas. Que você é responsável pelo caos que esse mundo vive. Que você é responsável por destruir o mundo que Deus criou. Esse é o segundo passo importantíssimo para o evangelho ter lugar no nosso coração. E depois, sim, o aspecto positivo. Primeiro aspecto negativo, arrependei-vos, e depois o aspecto positivo. E crede no evangelho, ou seja, se confiem no evangelho. Então, esse aspecto de reconhecimento da nossa ruína, que vai aumentar a nossa compreensão do amor de Deus, sempre digo isso, que à medida que nós conhecemos a nossa ruína, a gente aumenta a nossa compreensão do tamanho do amor de Deus. Né? Aquilo, a quem muito foi perdoado, muito se ama. Né? A famosa parábola lá do credor. Então, falta também pra gente esse aspecto. Muitos grandiosos pregadores, dos quais eu admiro muito, fundamentam muitas vezes o seu ministério para o alcance de multidões somente no aspecto positivo, que é o que Bonhoeffer vai dizer: gostar do amor de Deus. Como se somente você se simpatizar com o amor de Deus já é suficiente para você ter o evangelho dentro de você. E aí o Bonhoeffer vai falar assim: não é bem assim. A Bíblia nos apresenta um evangelho diferente. O evangelho que é necessário. O reconhecimento da maldade do mundo e de que você é responsável por essa maldade. Ou seja, você é pecador. Você ofendeu um Deus eternamente digno. E por isso, você precisa desse arrependimento para começar um trabalho
de restauração. Eu colocaria uma nota de rodapé, né, sobre o Dietrich Bonhoeffer, que foi martirizado, inclusive. Esse homem, um pastor extraordinário lá da Alemanha nazista. A turma do Hitler acabou com ele, matou o pastor. E eu gosto muito dele, é a teoria da estupidez humana, né? Que é muito mais fácil lidar com um bandido do que com um estúpido. Porque desde que a gente nasce, você é treinado a conhecer e lidar com o bandido, saber que o bandido é bandido, mas o estúpido. Enfim, eu acho fantástico aquilo lá, que nós estamos numa época que tem que ler, tem que estudar o Bonhoeffer. A estupidez humana hoje é oceânica, né? E com o advento das redes sociais, né, da internet, que eu acho que é positivo, dá voz a todo mundo, mas acaba evidenciando, eu não quero ser tão rude aqui, mas acaba evidenciando, assim, a estupidez de algumas pessoas, né? Então a gente está vendo muito mais isso, né? E a gente vê muitas vezes o quanto a gente também é estúpido, num certo sentido, né? Mas a gente está vendo muito mais idiotices sendo colocadas, né, em público, acho que principalmente por causa do advento das redes sociais, mas é um preço que a gente tem que pagar. Eu acho que os prós da gente ouvir todos é maior do que os contras de ouvirmos algumas estupidezes e temos que lidar com elas. Né? Esse assunto não é o caso aqui nosso, Sim. não é o nosso tema, e ninguém pode apontar o dedo, porque Sim. nós somos estúpidos também. Exatamente. Mas tem hoje um número incrível de estudos mostrando que este momento atual talvez seja um dos piores e mais, vamos dizer, assim, mais campeão da estupidez. Tem vários estudos mostrando isso daí. A gente entra nessa questão, né, de que eu não estudei a fundo em termos de pesquisa nesse ponto, né, mas de fato eu não vou dizer aqui empiricamente, mas eu posso dizer que a sensação que eu tenho com certeza corrobora com essa ideia de que aí vem novamente, né, o vício em Reels, em redes sociais, em estímulos de prazeres superficiais, né, o vício em conforto que nós vivemos hoje faz de fato com que a nossa geração tenha um grande problema. Nossa geração odeia o esforço. Nossa geração odeia, ela tem ódio ao esforço em todas as áreas. Isso faz com que a nossa inteligência seja sempre terceirizada, cada vez mais, né? As pessoas hoje fazem sermão no ChatGPT. Tem uma frase que eu traduzi mais ou menos assim: no jugo o boi inexperiente junto com o boi experiente. Essa frase eu me inspiro no pastor Ion Morato, que esteve aqui, inclusive, e ele tem umas lições, em conversa com ele, apresentou uma lição interessante. Quer dizer, quem lida com carro de boi, coloca lá na junta, na canga, né? 2 bois. Não pode colocar 2 bois inexperientes, jovens inexperientes, porque um vai machucar o outro, Sim. né? Então coloca-se um experiente e um inexperiente. Então tem estudos interessantes de pastores mostrando que Cristo é um desse jugo, né? Experiente. Mas o que acontece é o seguinte: eu tenho a impressão que a questão do discipulado, do professor e educador educando, pastor e rebanho, essa metáfora aí é interessante, ela é fecunda no sentido de mostrar que é necessário a dupla, que é necessário o encontro. E ninguém se educa, ninguém se discipula sozinho, é preciso o outro, né? Ninguém se faz. Tem aquela expressão de você ser aquilo que deve ser, digamos. É possível, não é possível.
sem o experiente, o bom experiente. Esse é um outro problema, eu acredito, da nossa juventude, e que não coloco a culpa somente sobre a juventude, sobre sobre as novas gerações, mas também sobre as antigas, muitas vezes, que pecam nesse ponto, né? Eu acho que é um problema geral. Agora, pensando nos jovens, uma questão que precisa ser aprendida hoje num modo geral, e aqui não estou me referindo aos jovens que eu pastoreio, mas as novas gerações num modo geral, que, voltando ao assunto da estupidez, né, pensam que seus avós são estúpidos porque não sabem mexer no iPhone. E aí entra, aí eu acho que entra essa questão de que mais estúpido é o jovem que pensa isso do seu avô por não saber mexer no iPhone do que o próprio avô por não saber mexer no iPhone. Então a gente tem um problema nesse sentido. Agora, a gente tem o outro lado, de que também as gerações mais experientes precisam também tentar tomar a iniciativa de se aproximar das novas gerações, né? Então, a gente tem um problema dos dois lados. A gente tem um problema das novas gerações que não, não reconhecem a experiência e a sabedoria dos mais antigos, que, pasme, é uma tradição de respeito quase que universal. Se a gente pensar, o C.S. Lewis, naquele livro Abolição do Homem, traz isso. Traz a ideia de que o conceito de respeito aos mais velhos é algo quase que unânime em todas as civilizações universal. Então, assim, no mundo todo. Então, a gente está perdendo uma coisa que parece ser algo importante para nossa raça humana. Entende? Algo que a humanidade sustentou por milênios e que parece estar perdendo hoje com o que nós estamos vendo hoje nas novas gerações. Então, isso é um problema. Agora, existe o problema das gerações mais experientes de também, ao ver isto, criarem mais resistência contra as gerações mais novas, como se fossem um bando de preguiçosos, como se não tivessem esperança. Não, esse daí não tem jeito, porque eles não aprendem a tradição, eles só querem saber de coisas. Só que aí o mais velho também muitas vezes não toma iniciativa de dar um bom dia pro mais novo, de ir lá conversar com ele, como é que você tá, de perguntar das questões que ele tá passando, entende? De pastoreá-los mesmo. Às vezes não tem essa iniciativa, porque vamos lá, o discipulado precisa da iniciativa do discipulador. É Jesus quem chama. É o discipulador quem chama. Vem, ande comigo, aprenda comigo. Veja o que há de Jesus em mim para você ser parecido com Jesus também. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é o que Paulo vai dizer. Então a gente precisa, voltamos no ponto do discipulado, que é um tema muito caro para mim, muito importante, que a gente precisa dessa união geracional, com certeza, dos mais experientes com os menos experientes, só que a gente precisa também de uma iniciativa e de uma troca genuína, né? Infelizmente, os mais velhos não somente são tradicionais, como são tradicionalistas, o que é um problema, tá? Porque eles querem impor toda e qualquer tradição sem considerar se aquela tradição de fato é uma ordem bíblica para ser seguida, entende? E nós temos o problema das novas gerações, que muitas vezes beiram a estupidez quando consideram os mais velhos estúpidos por não saberem mexer no iPhone. Então, e aí criam também uma resistência de não se abrirem. Então, assim, eu, dada a minha pequena e curta experiência no âmbito da música clássica, música italiana, canto lírico, coisa assim, eu tive muito contato com pessoas mais velhas, né? Porque eu cantava em jantares italianos, de sociedades italianas aí, pelo estado de São Paulo, tudo. Então eu tive muito contato. E cantava muito em asilo, em abrigos de idosos, né? Eu tenho minha bisavó viva até hoje. Minha bisavó é trisavó, porque minha filha nasceu há 6 meses, então minha filha tem essa honra, né, de ter conhecido a sua, como diz popularmente, tataravó, né? Então graças a Deus, isso pelo toque da minha mãe principalmente, eu aprendi a respeitar muito e a gostar de conversar com pessoas mais velhas e de aprender com elas. Sabe, minha mãe fazia a gente visitar a casa da minha bisa, dos meus bisos todos, né? Porque eu conheci minhas 4 bisavós, então, dos meus avós, enfim. Então, graças a Deus, eu pude aprender com isso. Então, a gente falta esse aspecto. Eu acho que, voltando, o discipulado precisa ter uma iniciativa de quem é capaz de discipular, sabe? Então, acho que precisa ter essa iniciativa dos mais velhos.
e aos poucos ir conquistando essa geração que sempre vai ser assim, as gerações mais novas que se acham as salvadoras do universo, né? Mas o irmão admite, então, que a passagem da tocha não está ocorrendo, ou seja, Não está. isso é um prejuízo terrível, Terrível. em prejuízo dos dois lados, né? Concordo. Porque a revolução, a inovação, sem um equilíbrio com a herança, essa perda da herança, evidentemente, a civilização dá com os burros na água, porque é preciso o encontro, a herança, o patrimônio, são diretrizes para construir o futuro, acho eu. Com certeza, isso é Né? uma sabedoria bíblica, né? Que a Bíblia nos ensina a aprender com os mais velhos, a receber essa herança, etc. Eu não sei aqui, eu não sou sociólogo, não sou filósofo, não sei dizer exatamente onde que isso começou, etc. Agora, fato é que a gente olha para as gerações mais antigas, para os tempos mais antigos, e antigamente a gente não tinha muita infância, né? O ser humano não, a infância é algo tecnicamente, como nós vemos hoje, algo recente na humanidade. Isso faz com que os adolescentes do século XX, do século XIX, fossem já praticamente adultos. Então hoje a gente tem o advento da adolescência no, na nossa sociedade hoje, e que está cada vez mais se estendendo, né? O que a gente brinca, né? Que a gente vê adolescentes de 30 anos, né? Aquele rapaz ou moça que mora com os... Moça é mais fácil, né? Mas o cara é o cara que mora com os pais, com 30 anos de idade, que ainda não se desenvolveu na vida, não assume responsabilidade, esse tipo de... Não quer assumir responsabilidade, enfim, aquilo que a gente já sabe. Então a gente tem esse problema hoje, né? E que faz com que esse contato com as gerações mais antigas não seja real. A gente não vê esse contato. Então, de fato, para concluir, eu particularmente, na minha experiência, não sei, não posso dizer não posso generalizar sobre o mundo todo, mas na minha experiência, não vejo essa passagem aí de bastão e de tocha. Mas tem uma pergunta aqui, pastor, sobre. Eu acho que está tudo relacionado, esses assuntos se encadeiam. Aí, especificamente sobre a formação do caráter. A gente ouve muito falar da formação do caráter. Isso tanto nas escolas, tanto na educação secular, quanto também ouve-se muito falar do caráter, da formação do caráter cristão. É muito comum isso se ouvir nas igrejas, né? Mas eu queria contrapor isso, essa expressão e esse vocabulário que inclui aí a palavra caráter, com um problema que eu estou vendo, que é o desaparecimento do caráter. Quer dizer, há uma espécie de fluidez, de uma indeterminação, indefinição sobre o que é isso e forma-se como, com que elementos, com que valores, com que ferramenta, enfim. E eu estou até me reportando aqui a um livro chamado A Morte do Caráter, de um autor norte-americano. Ele faz uma análise incrível da sociedade americana, em que, até por força e pela ação da psicologia, substitui caráter, que tem uma conotação justamente disso. Isso está implicado a formação cristã, as heranças, toda a educação clássica, não é? Os valores clássicos. É substituído, inclusive, a família. Família. A interioridade, a formação da interioridade, a prioridade com relação a esse universo que inclui, enfim, o centro das faculdades do indivíduo, todo ele, mas a interioridade tendo, vamos dizer, um primado dela em relação ao sensível, vamos dizer. Então, a psicologia entra em ação e substitui o conceito, essa noção de caráter, por personalidade. E aí é outra coisa, porque ele está alavancando, inclusive, esse eu
essa personalidade com relação à performance, à expressão, mas é um eu um tanto quanto raso, um eu sem profundidade, né? E isso é a morte do caráter. Isso está acontecendo na sociedade americana, mas eu acho que cai feitinho para a sociedade nossa, as escolas, as igrejas e tal. Faz sentido falar de formação do caráter de Cristo hoje, Com certeza, nesse né? sentido? É claro que é um fato que o caráter das pessoas hoje ele está sendo muito moldado pela aparência que elas colocam, especialmente nas redes sociais, né? Inclusive tem um estudo que fala sobre a questão da memória. As pessoas hoje, elas pensam que elas não têm memória, ou melhor, que elas não vão preservar a memória de vida delas se o momento que elas estão vivendo não for postado nas redes sociais. Então, se elas não postam aquele É, momento nas redes sociais, é como se aquele momento nunca tivesse existido na vida delas. Isso é assustador, né? Quando a gente pensa nessa questão. Além dessa questão da aparência, daquilo que se mostra nas redes sociais, a gente tem um problema também de que a pessoa, o ser, hoje, né, está sendo reduzido e limitado, como o irmão disse, à sua performance na profissão, a sua performance nas redes sociais, né? Então, as pessoas hoje são rejeitadas como seres humanos sábios, experientes e que podem, de alguma forma, ser bênção para as nossas vidas a partir de resultados, a partir de performances, né? E é por isso que hoje tanto se fala, no final das contas, né, sobre essa questão de ser um ser humano mais evoluído e essas coisas por aí. Né? As pessoas querem esse tipo de coisa, mas na verdade o que elas estão querendo? Elas estão querendo aparentar um tipo de personalidade, né, um tanto quanto teatral, um tanto quanto aparente, nas redes sociais, nos seus trabalhos, né, sem considerar de fato que elas são, né, sozinhas, em casas, nas suas casas, com suas famílias, na sua igreja. Então, eu vejo isso. Tem muito jovem que às vezes quer fazer alguma ação social dentro da missão, dentro do evangelismo, etc., como uma forma de dar um checklist na sua lista de ações belas e humanitárias que ele tem que fazer para se sentir uma pessoa boazinha, né? E para depois postar isso na rede social e falar, nossa, olha como eu sou bonzinho, né? Como eu faço isso. Então, sábado de manhã é o dia de eu ajudar alguém na rua, é o dia de eu ir lá num abrigo, é o dia de eu fazer isso, e isso vai gerando cada vez mais personalidades pouco importadas de fato, que se importam pouco com a essência do ser humano. Então, eu não sou um grande estudioso nessa área ainda que seja uma área que eu careço de mais estudo quando eu penso nessa questão do caráter, da personalidade. Agora, o que eu posso dizer biblicamente, daquilo que estudei na palavra de Deus, daquilo que o Senhor sempre falou ao meu coração, é que hábitos podem ser facilmente mudados, ao contrário do que as pessoas pensam. Behaviorismo acho que já provou isso. Né? Você muda o ambiente, muda alguns hábitos, você consegue transformar hábitos de pessoas. Mas, eu até brinco, né, dando uma de Luiz Saião aqui com rimas, né? Transformação do coração é só com contemplação. O que eu quero dizer com isso? Contemplação não passiva, contemplação ativa. O que eu quero dizer com isso? A gente só tem o nosso coração, o nosso caráter transformado à imagem de Cristo, que esse é o nosso propósito macro, principal. Né? Romanos 8 deixa isso muito claro, né? Que aqueles que Deus predestinou, a estes justificou, né? Glorificou para serem o quê? Conformados à imagem do primogênito, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. Paulo vai dizer que ele sofre dores de parto lá em Gálatas capítulo 5, né? Até que Cristo seja formado em nós. Então é claro que aqui há todo um pensamento maravilhoso que me cativa demais sobre o propósito eterno de Deus em relação a isso, né? E aí a gente entraria num debate, numa conversa de horas, porque é um assunto que eu amo muito, sobre esse aspecto do filho na eternidade, o quanto Deus ama esse filho, e esse filho se faz homem, o verbo que se faz carne, e esse verbo se torna o ser humano ideal que Deus sempre sonhou e Deus nunca teve,
desde Adão. Então a gente precisa ter uma conversa desde Gênesis, pensando em toda a humanidade, até chegar em Jesus, e Jesus ser o ser humano perfeito que Deus sempre sonhou. E como ser humano perfeito, então, Deus encontra prazer nesse filho e, portanto, como Deus, mesmo sendo trindade, mesmo sendo um Deus eterno, um Deus que se autossatisfaz, ainda assim, por ser amor, e o amor sempre ser algo que quer transbordar, que quer sempre doar, Deus, então, ele não quer simplesmente promover o seu amor entre si mesmo, né? Ou seja, entre ele mesmo, no caso, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele quer criaturas que sejam semelhantes ao seu Filho, nas quais ele possa derramar o seu amor, para que essas criaturas provem do seu amor. Então, há toda uma conversa aqui gigantesca quando a gente pensa em propósito eterno bíblico, da narrativa, da metanarrativa bíblica sobre esse propósito de Deus. Nesse ponto, Jesus Cristo, como o ser humano perfeito que Deus sempre sonhou, o Adão perfeito, o rei perfeito, o sacerdote perfeito, tudo aquilo que ele era, tudo que deveria ser o ser humano desde Gênesis 1 e 2, Deus então sonha com que os seus filhos, as suas criaturas, se tornem semelhantes a ele, né? E nesse ponto, Cristo precisa ser formado no coração dos crentes, no nosso coração. Não é uma questão simplesmente de uma imitação pelo hábito, de uma imitação técnica e mecânica, mas especialmente uma transformação do coração, de ter a mente, a mentalidade, o coração de Jesus Cristo. E quando a gente pensa nisso, pelo que eu vejo nas Escrituras, a única forma da gente de fato ter o coração transformado, o caráter semelhante ao coração de Jesus, é olhando para ele. É contemplando quem ele é. Contemplando de verdade, tá? Porque não é simplesmente falar, que bonitinho, que legal que Jesus é. Não. É de fato olhar para quem Jesus é com olhos contemplativos e falar, eu preciso ser transformado segundo isso. A imagem de Jesus Cristo, ela tem que nos constranger. E ao mesmo tempo nos confortar para falar, Senhor, me transforma segundo a imagem do teu filho. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Contemplando, olha que interessante, como por espelho, a glória do Senhor, somos o quê? Somos transformados de glória em glória segundo a sua imagem. Então eu falo que os problemas de caráter que eu tive na minha vida, que precisavam ser transformados, Deus transformou quando eu comecei a olhar com olhos fascinados, com olhos de contemplação, com olhos de admiração, com um olhar demorado para Jesus. E quando eu olhava para esse Jesus, falava, Senhor, me transforma segundo isso. E aí Deus vem e transforma. Mas isso implica alguém ajudando. Com certeza. Quer dizer, discipulado novamente. Discipular novamente. Quer dizer, formar Cristo em vós, que Cristo seja formado em vós, implica, não é algo espontâneo quando se converte. Não. Isso é um processo automático, não é? É um processo trabalhoso, disciplinado, exigente, e implica o outro que ensina, inclusive, a contemplar ou não, pastor. Com certeza, irmão, com certeza. Claro, mas só... Não, mas é exatamente isso. Por quê? E aí entra uma outra conversa sobre a preparação dos discipuladores, né, pra gente ter essa cultura. Eu não quero também aqui colocar um ideal muito distante sobre, o discipulador precisa ser a pessoa mais preparada do universo, ser formado. Não, eu tô dizendo assim, pra gente discipular biblicamente, a gente precisa estar fascinado por Jesus em primeiro lugar. Quem fala isso é o Samuel Whitfield, no seu livro Discipulado Começa com Contemplação, publicado pela editora Jesus Cop. E ele vai falar exatamente isso. A gente influencia pessoas o tempo todo. A gente está discipulando pessoas o tempo todo e sendo discipulado por elas. A gente está sendo influenciado por pessoas o tempo todo e influenciando pessoas o tempo todo. A questão é para onde nós estamos influenciando, para onde nós estamos discipulando. E quem está nos discipulando e quem está nos influenciando. Porque o processo da influência sobre alguém sempre se dá pela fascinação. Eu como uma coisa legal aqui, eu quero chegar para minha esposa em casa e falar, meu amor, você precisa ver o que eu comi. É delicioso, é maravilhoso. E o brilho nos meus olhos é que vai fazer, caramba, eu preciso provar disso daí. Agora, a gente, como cristão, a gente está fascinado com 1 milhão de coisas, menos com Jesus. Samuel Whitfield faz uma palavra forte, mas que é verdade, que a gente está entediado com a pessoa mais bela do cosmos. Não porque ele seja entediante, mas porque a gente está tentando se satisfazer com prazeres superficiais. Na ilustração que eu faço, brincando, com todo respeito e reverência,
é que a gente está se contentando com balas, bolachas e guloseimas e esquecendo da picanha. É. E a gente está perdendo a fome da picanha. Porque a gente está se contentando, se satisfazendo com diversos prazeres superficiais que o mundo oferece, e que as igrejas, inclusive, oferecem, de entretenimento, etc. Não que não tenha que ter, mas que tem que conduzir à fome. Tem que gerar fome no nosso coração pelo prato principal, que é Jesus. Então, a gente primeiro precisa se fascinar por quem Jesus é novamente. Falar, caramba, Jesus é maravilhoso. Jesus é belo. Né? As pessoas, os jovens, eles... Por que o ser humano, por que os jovens, especialmente jovens que gostam de esporte, usam Clearman? Eu não sei se eu podia falar a marca aqui, mas... usam Clearman pra anticaspa. Porque eles viram algum ídolo deles usando. Eles estão fascinados com isso. Eles são fascinados pelo Cristiano Ronaldo, pelo Messi, pelo Neymar, e quando vê ele usando, pronto, acabou. Eles vão usar também. Então, o processo da imitação vem a partir da fascinação. Só que a gente está tentando imitar Jesus sem ser fascinado por ele antes. Então, Samuel Whitfield, ele termina o seu livro dizendo justamente isso. Uma frase de um amigo dele falando assim: pare de me falar o que eu preciso fazer. Só me mostre o quão apaixonante Jesus é. Eu faço qualquer coisa se eu estou apaixonado por ela. A questão é essa. Né? Então, faltam pessoas apaixonadas e fascinadas por Jesus para, no discipulado, gerar esse fascínio. Discipulado, em primeiro lugar, é muitas coisas, tá? Mas eu vou tentar resumir aqui minha posição particular sobre o que deveria ser o discipulado na prática. Essa essência de alguém mais experiente ajudando outro alguém. É alguém fascinado por Jesus, ensinando alguém mais inexperiente a contemplar Jesus e se fascinar por Jesus. Se o discipulado conseguir fazer isso, todo o resto vai vir. A gente não precisa se preocupar, todo o resto vem. Há duas expressões aí que o irmão usa, que é contemplação e imitação. Ele falou imitar. E acontece o seguinte, é um paradoxo terrível do ser humano, essa de largar, vamos dizer, a uma ordem superior, transcendente, uma ordem maravilhosa, né? E aferrar-se a essa ordem terrena, imediata, material, e perde de vista, e não se atrela e não contempla o infinito. Quer dizer, ele tem aqui o finito, agarra-se no finito, no efêmero, no passageiro, e perde de vista o infinito. Essa ordem a qual o irmão se refere, e nós poderíamos, enfim, há um vocabulário riquíssimo sobre isso, mas o jovem hoje, ele tem, assim, vamos dizer, as razões deles para ficar preso ao que é agora. E eu me lembrei até, marquei um versículo, que é mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. Isso é uma dificuldade terrível para o ser humano, para o jovem. E tem a outra lado, a imitação. Porque, inevitavelmente, desde que nascemos, estamos imitando. Né? Até aquele boi que nos referimos, eles estão em sintonia um com o outro, necessariamente eles estão ali imitando o outro, reagindo e agindo em relação ao comportamento um do outro. Ou seja, imitação é quase característica intrínseca do ser humano. Do ser humano. Sim. Muito bem. Mas a quem imitar? Hoje, esses modelos e tal. Quer dizer, o jovem tem dificuldade para transcender, para buscar, para contemplar, por causa dessas coisas que acabamos de ver. Né? E a imitação. Falta nas igrejas batistas, por exemplo, exceção da liberdade. Faltam modelos para imitar e para formar caráter. Pergunta. Ai, ai. Vamos lá. Gilberto, eu acredito que isso é um problema geral, como eu disse, de que as nossas igrejas, elas tentam oferecer diversos entretenimentos como forma de suprir a carência da fascinação pela presença simples de Jesus. Preguei sobre isso recentemente em Filipenses capítulo 3,
quando Paulo dá uma famosa e contundente e profunda frase ali no capítulo 3, dizendo que ele se esquece das coisas que para trás ficam e que ele considera toda a sua vida, da qual ele poderia se orgulhar terrenamente, né? Para em lugar da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Veja a fascinação aqui, né? Todas as coisas eu considero. Ele usa uma frase forte, né? Como esterco, até. E, na verdade, a gente poderia traduzir até por dejeto esse termo. Tudo eu considero. E o que ele está falando ali? Ter sido um fariseu reconhecido, né? Ter sido um líder religioso conhecido, um hebreu de hebreus, fariseu de fariseus, né? Zeloso, da tribo de Benjamim. Todas essas coisas que seriam orgulhos terrenos, né? Ele considera como dejeto quando comparado com a sublimidade do conhecimento de Jesus. Ele está fazendo uma espécie de balança aqui de lucros e prejuízos. E quando você coloca Jesus Cristo, a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo de um lado, qualquer outra coisa sai voando nessa balança, porque Cristo pesa muito mais. Então, sim, a gente tem um problema que eu chamaria, o próprio Samuel Whitfield, eu volto nele também para dizer isso, e eu vou até fazer um neologismo aqui, né? Eu chamaria que é um problema sinagótico das nossas igrejas. O que eu quero dizer com isso? As sinagogas, elas surgem no ambiente babilônico, principalmente, né? Por uma necessidade, só que uma necessidade trágica. O que é isso? O povo estava sem templo na Babilônia. O povo estava sem a presença de Deus, né? Como eles entendiam, obviamente, como Deus se revelava diante da limitação ali, enfim, da autolimitação que Deus faz ali para se revelar para aquele povo. Mas é um fato, o povo estava sem templo. Ezequiel, capítulo 10 e 11, viu a presença de Deus, ele vê a presença de Deus indo embora. Por causa da idolatria do povo, ele fala, tchauzinho, aqui não dá mais para ficar com vocês, não dá por causa da idolatria de vocês, ele vai embora. Ezequiel vê a presença de Deus, a glória de Deus indo embora, e então a Babilônia entra e destrói o templo, etc. Eles são levados cativos para a Babilônia. Nesse contexto, eles não têm mais templo. E o que eles faziam ou deveriam fazer no templo? Eles deveriam contemplar a glória da presença de Deus por meio dos sacerdotes e então gerar a transformação do povo. Façam isso, não façam aquilo. Mas a partir de uma contemplação da glória de Deus que se vê no templo, né? Esse era o propósito. Quando eles não têm mais o que contemplar, eles começam a trazer diversas coisas na sinagoga, que são coisas lícitas, são coisas boas, positivas, válidas e até espirituais. Ali tem estudo, ali tem louvor, ali tem oração, ali tem conversas, debates. Só que tudo isso está vindo como uma necessidade para tentar suprir a ausência da presença, da contemplação da glória de Deus. Essas coisas são válidas, precisam existir nas nossas igrejas, mas elas têm que ser instrumentos para a condução do processo de contemplação. Então, neste ponto, eu acho que a gente tem diversas árvores, diversos cultivos ao redor da árvore principal, mas a gente não tem árvore principal. Então, o problema das nossas igrejas é que a gente tem muito entretenimento, que precisa ter, não estou dizendo que não tem que ter. A gente tem muita coisa, muitas atividades, muitos ministérios, diversos projetos, diversas coisas, todo mundo tem uma ideia, todo mundo quer fazer alguma coisa, é maravilhoso isso, glória a Deus, é o reino de Deus em ação. Só que a gente não pode se apegar a essas coisas como uma forma de suprir a carência da falta de contemplação da presença de Deus para gerar esse fascínio. Então, respondendo a sua pergunta, acho que sim, no modo geral, falta pra gente pessoas, especialmente pastores, porque eles são imitados pelas suas ovelhas. Então, claro que falta no modo geral, mas eu acho que falta uma responsabilidade, tem uma responsabilidade maior de pastores fascinados por quem Jesus é. Quando nós tivermos pastores fascinados por quem Jesus é, eu acredito que talvez as igrejas, do modo geral, nas igrejas nós teremos discipuladores experientes mais fascinados pela pessoa de Jesus. Uma igreja poderia ser uma escola, né? Existe correlação? Sim. Se não, por quê? O jovem tem esse desafio muito grande. Tudo que o irmão disse, até agora, riquíssimo, implica conhecimento. Quer dizer, a Bíblia
não é assim detalhista, não especifica comportamentos, conduta, enfim. Mas a interpretação dela é exigente, precisa de estudo. O problema, eu acho que isso é uma tragédia. A gente passa lá 1 hora, 2 horas, 3 horas na igreja, naquele ambiente maravilhoso de estudos, às vezes, de sermão. E durante a semana, horas e horas, horas, tomando, digamos, uma dose cavalar de narrativas aí midiáticas e tantas outras, vamos dizer, discursos e situações introjetando aquilo que, vamos dizer, vai ser prejudicial a essa formação, vamos dizer, do caráter necessário e do nascimento de Cristo. Porque se trata disso, né? Nascimento de Cristo desenvolvido e, vamos dizer, agindo, quase que agindo por nós. A gente adquirindo a visão dele, adquirindo a forma, a aquisição do mundo através da aquisição da vida de Cristo, né? Como disse um pastor que visitou a gente aqui. Irmão, com certeza. E eu acho que assim, com certeza o ponto principal é o conhecimento de Deus. Existe até uma frase famosa, né, que um dos grandes propósitos do ser humano enquanto cristão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, né? E a gente tem um problema aí de polos opostos, né, de movimentos pendulares, né, que uns vão dizer que o conhecimento bíblico é algo muito intelectual, racional, que não precisa ser enfatizado, e outros já vão dizer, e outros já vão para outro extremo, se satisfazendo tão somente com o conhecimento intelectual. E para mim o problema não está nessa discussão. O problema para mim está muito em como você enxerga o conhecimento que você está lidando. Então, eu vou dizer assim, por experiência própria. Eu já li livros de comentários bíblicos, livros teológicos, etc., com informações ali extremamente técnicas, extremamente racionais, eruditas, né, de estudiosos bíblicos, que num primeiro momento eu falei, nossa, por que eu preciso saber disso? Sei lá, né, um conhecimento desnecessário. Depois, em outro momento da minha vida, eu fui ler aquilo, eu chorei um dia inteiro, depois de ter lido a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? A questão está muito no nosso coração, de como a gente está aberto em pobreza de espírito, como diz Mateus 5:3, né? 2 e 3 ali, a ouvir a voz de Deus em diversos momentos. Então, a gente precisa promover esse ambiente nas nossas igrejas, de um conhecimento, um ambiente de aprendizado, né? Dessa prática do estudo bíblico mesmo. Só que os professores, os facilitadores, os discipuladores precisam conduzir isso de um tal modo que ensine a igreja, ensine os membros, ensine os jovens a, ao adquirir um determinado conhecimento, ficarem fascinados de volta nesse ponto, pela presença de Jesus, pela presença de Deus, entende? A questão não é o tipo necessariamente de conhecimento, a questão não é o tipo de informação que você está lendo, a questão é como você ouve isso. Então, a gente precisa entender que, como diz Paulo, a gente precisa considerar os outros superiores a nós mesmos para aprender com todos. Porque às vezes uma frasezinha super simples de um irmão, de uma irmã, que pouco conhece um conhecimento muito grande da Bíblia, vai nos ensinar coisas valiosas e para nos deixar fascinados por Jesus e que vão fazer esse nascimento de Jesus aqui no nosso interior, né? Do caráter de Cristo. Mas, por outro lado, isso não é desculpa para a gente não deixar de estudar e não deixar de promover esse ambiente, né, onde a gente possa ensinar. A questão grande, para mim, eu acho que é essa. O mesmo conhecimento por um professor, dependendo de como ele é passado numa escola bíblica, num ambiente de culto, enfim, e num outro professor, pode mudar completamente a forma como você se fascina pela Bíblia ou não. Entende? E aí eu falo da minha experiência quando eu tive muitas das coisas que aprendi com o Luiz Saião, por exemplo, na sala de aula, em conversas, tudo. Eu aprenderia com livros, aprenderia com outras pessoas, mas quando você vê os olhos molhados ensinando um mesmo assunto
com esse fascínio, que é algo que eu aprendi muito com ele, você fala, poxa vida, Jesus é muito mais bonito do que eu imaginava, entende? Então, tem muito o que eu aprender com essa pessoa, entende? A gente tem que estar aberto a aprender com todos, mas tentar promover esse ambiente de estudo bíblico profundo, mas que leva, de fato, a essa fascinação pela presença de Jesus. Pastor, eu estou contemplado, realizado com a sua vinda, a sua participação aqui e a sua rica contribuição. Muito agradecido pelo senhor ter se disposto Eu que a agradeço. deixar os seus afazeres para estar conosco aqui. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, Gilberto. É uma honra para mim poder contribuir com alguma coisa. Eu sou muito jovem, ainda tenho muito que aprender ainda. Mas se posso deixar apenas uma última palavra, Jesus é fascinante. Isso vale a pena. Eu gostaria de me dirigir aos jovens do pastor Samuel. Jovem é bonito, belo, né? Formoso, mas gostaria também de lembrar que ficará muito mais forte, muito mais bonito se vivenciassem aquele versículo das Sagradas Escrituras. De tudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Guardar aqui é guardar em sabedoria, a sabedoria de Cristo. Ele, Cristo, é a sabedoria.